Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno na sala e irei dar início a mais uma videoaula referente ao Fundamentos 1 em SQL do Banco de Dados Oracle. Nesta videoaula, iremos falar sobre funções de linha simples, onde temos a função lower. A função lower é uma função utilizada para deixar os caracteres tudo minúsculo. E temos a função upper, é utilizada para deixar todos os caracteres maiúsculos. E nitcap, que é utilizado para deixar apenas a primeira letra de cada palavra do conjunto de caracteres especificado maiúsculo. Ou seja, deixará apenas a primeira letra maiúscula e os demais minúsculos. Concat é uma expressão utilizada para juntar duas expressões ou colunas. Length é uma função utilizada para mostrar a quantidade de caracteres. Também temos as funções lpad e rpad. O que são essas funções? Essas funções são utilizadas para completar uma quantidade de caracteres. Por exemplo, se eu tenho uma string de 5 caracteres, mas eu quero que essa string tenha 10 caracteres, e eu especifico um caractere para ser utilizado para completar essa quantidade. Então, eu utilizo o lpad para completar pela esquerda e rpad utilizo para completar pela direita. Existem duas formas de utilizar o trim. Você pode utilizar o trim para retirar os espaços tanto do começo como do final de uma string especificada, ou você pode utilizar o trim para retirar um caractere específico. Então, onde eu indico o caractere específico a ser retirado e ele irá pesquisar na string. Eu posso tirar pela esquerda, utilizando esta palavra reservada, land, pela direita, utilizando a palavra reservada, trailing, e both, que é utilizado para retirar ambos, tanto no começo como no final. Em str, essa função é utilizada para me trazer a posição de uma string especificada. Essa função ela tem 4 parâmetros, onde dois parâmetros eles são obrigatórios e 2 parâmetros ele é opcional. Os 2 parâmetros obrigatórios é a string de origem e a string de pesquisa. E os 2 opcionais são a posição a qual ele irá começar a pesquisar. Se eu quero pesquisar a partir do primeiro caractere, ou do segundo caractere, ou do 10º caractere. E o quarto parâmetro, que é o segundo opcional, é a ocorrência determinada, ou seja, quando ele encontrar a primeira, mas pode ser que eu queira especificar que não será na primeira, né? Será a segunda vez que ele encontrar aquela string especificada. Então, utilize esse parâmetro opcional. Função substr é uma função utilizada para me trazer um trecho de uma string, onde eu tenho 2 parâmetros obrigatórios e um opcional. Os 2 parâmetros obrigatórios são a string de origem e a posição inicial que ele irá subtrair esse trecho da string. E um terceiro parâmetro que ele é opcional seria a quantidade de caractere que eu quero que ele extraia. Ou seja, se eu tenho uma string que tem 10 caracteres e eu quero que ele
extraia as 5 últimas posições. Eu especifico apenas a string que eu vou pesquisar, a posição inicial da onde ele vai retirar, que é a partir da quinta, né? E ele vai da quinta até a última. Se eu quiser, a partir da quinta, vai ter apenas 3 caracteres, então eu passo esse terceiro parâmetro, que ele é opcional. Eu digo que vai começar a partir da quinta posição, mas ele só vai me trazer os 3 próximos caracteres. Função replace. Essa função replace é utilizada para atualizar. Ou seja, ele vai modificar, ele vai substituir uma string especificada pela ou a string que eu passei para substituir. Certo? Onde nessa função eu tenho 2 parâmetros obrigatórios e um opcional. Os 2 parâmetros obrigatórios são a string de origem e o item de pesquisa. Se eu não passar o terceiro parâmetro, que ele é opcional, que seria a string para substituição, então ele simplesmente retiraria o item que eu pesquisei, não é isso? Agora, se eu passar esse terceiro parâmetro, que ele é opcional, eu tiraria a string que eu utilizei para pesquisa e colocaria a outra string para substituir. Função round. Função round é uma função para arredondar números, onde eu tenho um parâmetro obrigatório e um parâmetro opcional. O obrigatório é o número que eu desejo, ou o número ou o campo que eu desejo arredondar. E o opcional seria a precisão, certo? Se eu quero fazer arredondamento a partir do terceira casa decimal. Eu quero arredondar a partir da primeira casa decimal. Eu utilizaria essa função round. A função trunc é utilizada para truncar os números, onde eu tenho um parâmetro obrigatório, que é o número que eu desejo truncar, e o parâmetro opcional, que seria a precisão decimal. Ou seja, se eu tenho um número que ele tem 10 casas decimais e eu quero que apenas tenha os 2 primeiras casas decimais, então usaria a função trunc. Eu passaria o obrigatório, que seria o número, e a precisão decimal 2, que seria, ele retiraria tudo que tivesse após as 2 primeiras casas decimais. Função mod. Função mod é uma função para me trazer o resto de uma divisão, onde eu tenho 2 parâmetros obrigatórios, que seria o número que eu desejo dividir e o segundo parâmetro seria o divisor. Ele vai efetuar essa divisão e vai me trazer apenas o resto. Função sysdate. A função sysdate é utilizada para me trazer a data e a hora do banco de dados. A questão da exibição vai depender da configuração do servidor, né, do seu banco de dados. Se o seu banco de dados estiver configurado para apenas exibir hora, quando eu passo essa função sysdate, ele irá apenas exibir hora. Ou pode ser que ele esteja configurado para apenas exibir data. Mas essa informação de data e hora ela é armazenada da mesma forma. Então eu utilizo uma função toChar para exibir tanto a data como a hora. Função mountBetween é uma função utilizada para me trazer quantos meses há no intervalo de 2 datas. Ou seja, eu passo uma data inicial e passo uma data final, e ele irá me trazer a quantidade de meses que há entre essas 2 datas. Função addMonth é utilizada para adicionar meses, onde eu tenho 2 parâmetros obrigatórios, que seria a data inicial
e o número de meses que eu desejo adicionar. Função nextDay. Função nextDay é utilizada para me trazer qual será a data daquele próximo dia da semana especificado. Essa função tem dois parâmetros obrigatórios, que é a data inicial, né, da onde eu quero começar a pesquisa, e o dia da semana. Ou seja, se hoje é dia 27 de novembro de 2015 e é uma quinta-feira, mas eu quero saber qual será a data da próxima segunda-feira. Então, eu passaria a data inicial, que seria hoje, e passaria o dia da semana segunda-feira. Então, ele irá me trazer a data da próxima segunda. Ou seja, irá me trazer o dia 30 de novembro de 2015. Função lastDay. Função lastDay é utilizada para me trazer o último dia de cada mês. Essa é uma função muito utilizada, pois você não precisa se preocupar se o mês de fevereiro será 28 ou 29, porque com essa função você tira a preocupação da questão do ano bissexto. Porque se for do ano bissexto, ele vai mostrar dia 29. Se for no ano, se não for bissexto, ele vai mostrar dia 28. Então, se você passou uma data e a data está referindo ao mês de dezembro, então ele vai exibir o último dia do mês, que será dia 31, né? E assim sucessivamente. As funções round e trunc também são utilizadas para data, onde na função round eu tenho a mesma questão de número. Eu tenho um parâmetro obrigatório e um parâmetro opcional. O obrigatório será a data de origem e o opcional seria o formato de precisão que você quer utilizar para efetuar o arredondamento. Trunc também segue o mesmo padrão de números. Temos um parâmetro obrigatório e um parâmetro opcional. O parâmetro obrigatório é a data de origem e o parâmetro opcional seria o formato que você quer utilizar para efetuar o truncamento. Os formatos de data de precisão são século, que é utilizado o CC. Para ano, utilizamos 4Y. Para trimestre, utilizamos a letra Q. Para mês, utilizamos duplo M. Para semana, utilizamos um W. Para dia, utilizamos um duplo D. Para hora, utilizamos duplo H. Para minutos, utilizamos um MI. Para segundos, utilizamos SS. Vamos para a prática. Vamos lá. Vamos fazer um select na tabela Jobs. Observe que Job Title, nesta coluna, apenas a primeira letra de cada palavra está maiúscula. Então, utilizamos a função upper para deixar todas as letras maiúsculas. Observe como era anteriormente e como ficou. Também utilizamos a função lower para deixar tudo minúsculo.
Observem que antes era tudo maiúsculo e com essa função passou a ser tudo minúsculo. A função initCap é utilizada para deixar apenas a primeira letra maiúscula. Observe que era tudo maiúsculo, mas ficou apenas a primeira letra de cada palavra maiúsculo. Observe que é composto por duas palavras, tá? Onde são separados por underline. Então, cada palavra ficou com apenas a primeira letra maiúscula. Função concat. Como falei anteriormente, a função concat é utilizada para concatenar duas colunas ou expressões. Então, aqui eu tenho duas colunas, onde ele juntou as duas colunas. Também posso utilizar para juntar uma coluna com uma expressão. Observe que ficou a coluna com a minha expressão, que pode ser tanto no final como o inverso, né? Primeiro a expressão, depois a coluna. Uma coisa muito importante: concat é utilizado para juntar apenas duas colunas ou expressões. Se você acrescentar mais uma, observe que gerará um erro. O número de argumentos são inválidos. Ou seja, só são 2 argumentos. Agora vamos à função length. A função length ela é utilizada para me trazer a quantidade de caracteres de uma coluna ou expressão. Pronto. Aqui eu tenho os títulos dos funcionários, no caso os cargos, que são presidente administrativo, vice-presidente administrativo, são os assistentes administrativos, gerente financeiro, e aqui ele me trouxe a quantidade de caractere que há em cada coluna. Perdão, a quantidade de caractere que há em cada linha. Também temos a função lpad. A função lpad que é utilizada para completar uma quantidade de caractere pela esquerda, o rpad pela direita. Vamos ao exemplo do lpad, onde eu tenho um código postal, só que esse código postal ele possui alguns códigos postal possui menos de 8 caracteres. Então, trazendo para a nossa realidade, aqui no Brasil, todo código postal ele é composto de 8 dígitos, sem levar em consideração o hífen. Então, para trazer para a nossa realidade, eu utilizo um lpad, onde ele vai pegar o código postal e completar até 8 caracteres com o número 0 à esquerda. Se caso o campo já estiver 8, então ele não irá fazer nada. Observe que alguns já têm 8 caracteres, então ele não fez nada, ok? E o rpad para completar pela direita, ou seja, ficará 0 à direita até completar 8 caracteres. Vamos a mais um exemplo. Aqui eu coloquei o meu nome completo e adicionei vários espaços, tanto no início como no final. Podemos utilizar a função length para verificar quantos caracteres possui, contando com os espaços.
tem 56 caracteres. Então, eu vou utilizar a função trim para retirar todos os espaços em branco, tanto no início como no final. Observe que foi retirado. Vamos verificar quantos caracteres possui sem levar em consideração os espaços em brancos, pois utilizamos a função trim para retirar esses espaços. Há 39 caracteres. Agora vamos utilizar a função trim para tirar um caractere específico. Aqui eu tenho o meu nome completo e tem um caractere arroba, tanto no início como no final. Vou utilizar a função trim para retirar o caractere específico do início, com esta opção, com esse parâmetro length. Então, eu uso o trim, eu coloco a palavra reservada length, especifico o caractere específico que eu quero que retire, from, e a string utilizado para pesquisa. Então, eu utilizo o trim, uso trailing, aqui é a palavra reservada para indicar que é apenas do final, a string que será pesquisada, from, a string. Vamos utilizar a função trim, que é utilizado. Vamos utilizar agora a função trim para retirar os caracteres específicos do final. Eu uso a palavra reservada trailing. O caractere será retirado, no caso aqui o arroba, from a string que será pesquisada. Então, ele retira todos os arroba que está no final. Mas se caso eu quiser retirar este arroba, tanto no início como no final, eu utilizo a palavra reservada both, que seria o trim, palavra reservada both, a string que será retirada, from a string que será pesquisada. Então, eu retiro o arroba tanto no início como no final. Observe que, se caso eu não especificar o both, ele também interpretará que é tanto do início como no final, pois eu estou passando a string específica. Aí está. Agora vamos falar sobre a função ISTR, que é utilizado para me trazer a posição de uma string específica. Então, aqui eu estou usando a função ISTR para me trazer a posição do primeiro espaço encontrado, certo? Na linha do campo Department Name. Então, aqui eu passei os dois parâmetros obrigatórios, que é, no caso, a coluna ou string de origem e a string de pesquisa. Agora, para melhor entendimento, eu vou me trazer apenas as posições que são diferentes de zero, ou seja, ele vai ocultar as linhas que não possuem mais de uma palavra. Aqui eu tenho
ele encontrou nesta linha Public Relations um espaço em branco. Então, esse espaço em branco está na posição 7. Na segunda linha, está na posição 10. Na terceira linha, está no primeiro espaço, está na oitava linha. Observe que há 2 espaços em brancos, mas ele vai me trazer a primeira ocorrência, pois eu não passei o terceiro parâmetro, que ele é opcional. Agora sim eu vou passar o parâmetro opcional, que seria o 7. O que seria o 7? Seria que ele vai pesquisar a partir da 7ª posição, ou seja, consequentemente, esses que foram agora estou passando o terceiro parâmetro, que ele é opcional, ou seja, a posição que ele vai começar a pesquisar. Então, aqui ele vai começar a pesquisar a partir da 7ª posição. Efetuando esta consulta, nós obtemos os resultados, que a posição encontrada vamos efetuar esta consulta. Pronto, obtemos o mesmo valor. Agora eu vou estar passando o meu quarto parâmetro, que ele é o segundo parâmetro opcional. No caso aqui, eu estou iniciando a minha pesquisa na coluna Department Name. Estou pesquisando por espaço em branco. Estou pesquisando por espaço. Eu quero que inicie a minha pesquisa a partir do 5º caractere. Mas eu não quero que você me traga a posição da primeira ocorrência. Eu quero que me traga a posição a partir da segunda ocorrência. Eu quero que você me traga a segunda ocorrência. Então, efetuando esta consulta, observe que a linha foi reduzida, ou seja, só foi me trazer apenas a segunda. Observe que foi exibida apenas uma linha, ou seja, eu só tenho esta linha referente ao departamento Control and Credit, que tem um espaço em branco a partir da 5ª posição e tem uma segunda ocorrência, que está na posição, esta segunda ocorrência está na posição 12. Agora vamos às posições sub-STR. Função sub-STR possui 2 parâmetros obrigatórios e um opcional. O parâmetro obrigatório, no caso é a coluna expressão, e o segundo parâmetro seria a posição inicial. E o terceiro opcional, o terceiro parâmetro, que ele é opcional, seria a quantidade de string que eu quero extrair.
Efetuando a consulta, efetuando esta consulta, nós conseguimos ver que ele começou a pesquisar a partir do primeiro, mas ele trouxe apenas 3 caracteres. Se eu não passasse este terceiro parâmetro, ele irá me trazer toda a palavra, porque eu estou iniciando a partir da primeira palavra. Porque eu estou efetuando a pesquisa a partir do primeiro caractere, então subentende que é tudo. Vamos efetuar a alteração. Eu não quero que ele me traga, que ele pesquise a partir da primeira. Eu quero que ele pesquise a partir da terceira. Observe que ele vai trazer a partir da terceira posição, ele vai me trazer 3 caracteres. Observe que houve uma linha onde o valor está nulo, ou seja, esta palavra não tem mais que 2 caracteres. Então, a terceira linha, pois a terceira posição ela é em branco. Então, por esse motivo, o valor foi nulo. Observe que os valores dos parâmetros também podem estar negativos. Tá? O que significa estar negativo? O que significa que a busca não será mais da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Vamos efetuar esta consulta, onde temos a coluna obrigatória, Department Name, eu tenho o caractere de pesquisa, que também ele é obrigatório, seria espaço, e eu tenho 2 parâmetros opcional, ou seja, eu tenho -5, ele não vai contar os 5 primeiros caracteres, ele não vai contar a 5ª posição, e sim ele vai contar de trás para frente 5 posições, e vai me trazer também a primeira ocorrência. Observe que aqui eu passei como negativo, então ele vai contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai me trazer o primeiro espaço, continuando de trás para frente. Opa, a primeira ocorrência foi na posição 12. Então ele vai me trazer o valor 12. Da mesma forma, só que agora eu estou alterando, em vez de ser a primeira ocorrência, será a segunda ocorrência. Então ele irá contar de trás para frente 1, 2, 3, 4, 5 e continuará pesquisando de trás para frente a segunda ocorrência. Opa, encontrei. Então, qual a sua posição? Ele vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está na posição 8. Ok, então vamos utilizar o substr para efetuar uma extração de caractere de trás para frente. Então eu tenho o meu parâmetro obrigatório, Department Name, o meu segundo parâmetro que ele também é obrigatório, que seria a posição inicial que irá começar a pesquisar, ou seja, -5. Então ele vai pegar a partir da... Ele vai contar 5 caracteres de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, e parei aqui. Eu vou começar a pesquisar a partir do A. Neste caso, dessa linha referente ao valor administrator. E vai me trazer apenas 5 caracteres.
Então, a partir desse TA, ele vai trazer perdão. Então, a partir deste, ele vai me trazer apenas 3 caracteres. Então, a partir deste caractere, ele vai me trazer apenas 3, conforme o valor aqui exibido. Vamos à função replace, certo? Eu tenho uma coluna aqui do department name. Nós vimos anteriormente que esta linha possui espaços e brancos no meio, ou seja, uma função pode ter o seu nome composto por mais de uma palavra, né? Então, possivelmente, ele vai ter o espaço em branco. Então, vamos utilizar a função replace sem utilizar o parâmetro opcional, que seria a string de substituição. Então, observe que aqui eu tenho as linhas que eu estou alterando e as linhas alteradas. Então, essas que são palavras compostas, ele passou a ser único, ou seja, eu retirei os espaços em branco. Como eu não passei aí a string de substituição, ele só fez a retirada. Agora, utilizando este terceiro parâmetro que é opcional, ele irá substituir, ou seja, tirará o espaço e colocará o jogo da velha. Observe aqui, onde tem a linha espaço em branco, passou a incluir jogo da velha. Como já acontece nesses outros valores. Agora vamos à função round. A função round é utilizada para arredondar. Observe que no exemplo aqui eu utilizei a coluna salary e dividi por 1.2 para gerar números decimal. Então, neste arredondamento, ele considerou apenas os números inteiros. Ou seja, o que está atrás da vírgula foi arredondado. Como é que funciona esse arredondamento? O arredondamento funciona se a precisão decimal, ou seja, o número da precisão decimal, se ele é igual ou maior que 5. Se for igual ou maior que 5, ele irá arredondar para cima, ou seja, adicionará mais 1. Se for menor que 5, ele não efetuará arredondamento. Apenas irá fazer um trocamento daqueles que não têm interesse. Agora vamos fazer um arredondamento utilizando o parâmetro opcional, que é a precisão decimal. Neste exemplo, eu estou utilizando a precisão decimal 1. Ou seja, eu só quero apenas uma casa decimal atrás da vírgula. Observe que nestas duas linhas houve vários números. Então, o que acontece? Ele verifica o próximo número depois da precisão decimal. Esse próximo número, ele é igual ou maior que 5? Se então o número que irá ficar, ele irá arredondado para cima. Então, em vez de ser 6, ele passou a ser 7.
Agora vamos utilizar o valor da precisão decimal negativo. Qual a diferença? A diferença é que quando ele está positivo, ele utiliza os valores decimais. E quando ele está negativo, ele utiliza os valores inteiros. Neste exemplo, ele irá efetuar arredondamento dos números inteiros. Observe que havia aqui números decimal, então ele ignorou, primeiramente ele retirou e contou 3 números inteiros a partir da posição da vírgula. Observe que ele contou 3 números inteiros dos números que estão à frente da vírgula. Então, ele contou 1, 2, 3. Pronto. Se 3, essa terceira posição, ele é maior ou igual a 5? Não. Então, você não vai arredondar para cima. Então, ele zera esses 3 dígitos, retira os valores decimais e permanece o mesmo valor que está à frente. Ou seja, ficando o valor 14.000. Agora vamos à função trunc. A função trunc, a diferença entre o round e o trunc é que o trunc não há arredondamento. Ele serve apenas para truncar os valores. Se eu tenho valores decimais aqui e eu não passo o parâmetro opcional da precisão decimal, irá truncar, ou seja, ele irá retirar todos os dígitos decimais e deixar apenas o número inteiro, sem efetuar qualquer arredondamento, ou seja, sem verificar se os valores retirados é maior ou igual a 5, se ele é menor, ele não faz esta funcionalidade. Agora vamos usar o trunc com uma precisão decimal. Aqui eu passei uma precisão decimal 1, ou seja, eu quero que deixe apenas uma casa decimal atrás da vírgula. Os demais será retirado. Então, neste exemplo, ficou apenas uma casa decimal, sem efetuar arredondamento. Trunc também pode ser utilizado no parâmetro opcional, o número negativo. A mesma coisa que acontece no round, o trunc faz. Ele conta 3 dígitos que estão à frente da vírgula e zera. Pronto. Zera e tira os valores decimal. Esta é a função trunc. Agora vamos efetuar uma divisão de salary dividido por 3. Observe que foi dado o resultado. Ok? Mas teve valores que deu em decimal. Então, possivelmente, houve resto. Né? Isso sobrou algum valor aqui, não foi exato. Então, utilizo a função mode. Utilizo a função mode para me trazer o resto de uma divisão. Então, nesta função round, observe que eu tenho a coluna salário, eu tenho o resto, se não foi uma divisão,
exata, ele irá me trazer o resto, certo? Diferente de 0, como ocorreu nessas duas linhas, que sobraram 2. E aqui eu tenho o resultado dessa divisão, não é isso? Agora vamos falar sobre a função sysdate. A função sysdate é utilizada para me trazer a data e a hora do meu banco de dados. Observe que ele só trouxe a data, ou seja, este é o padrão do meu banco, de exibir apenas data, mas ele guarda a função data e hora. Então, eu posso utilizar a função toChar para exibir tanto a data como a hora. Com esta função toChar, eu estou exibindo a data e a hora atual. Ou posso utilizar apenas a data ou só a hora, fica ao meu critério. A função monthBitWist é utilizada para me trazer a quantidade de meses que há entre duas datas. Ou seja, aqui eu estou passando a minha data atual, certo? E aqui, que seria no caso a minha data inicial, e estou passando a minha data final. Ele irá me trazer 10 meses aproximadamente. Lembrando que ele faz o cálculo exato, tá? Então, se falta mais de 10 meses, falta 10 meses e alguns dias, então ele dá um valor decimal. A função truck vamos utilizar aqui a função truck para truncar esses valores decimais. Ok, agora ficou apenas 10. Vamos falar também sobre a função addMonth. A função addMonth é utilizada para adicionar meses, ou seja, eu tenho uma data atual. Aqui independe da data que você vai passar. Então eu tenho esta data. Aqui eu tenho o parâmetro da data e aqui eu tenho o parâmetro de adicionar a quantidade de meses. Pronto. Se estamos no mês de novembro, então mais 3 meses será fevereiro, ou seja, seria dezembro, janeiro e fevereiro. Função nextDay é utilizada para me trazer a data do próximo dia a qual estou passando, certo? Com o segundo parâmetro. Se eu tenho o dia de hoje, como havia informado anteriormente, e eu quero que exiba a data da próxima segunda-feira, então eu uso essa função nextDay, que seria nextDay, a data inicial e o dia da semana que eu desejo efetuar a pesquisa. Ele me exibiu que seria a próxima segunda-feira, seria a data 30/11/2015. Vamos ao segundo exemplo, que seria a próxima
sexta-feira. A próxima sexta-feira seria no dia 4/12/2015. Last day. Essa função é utilizada para me trazer o último dia referente àquele mês da data especificada. Então, se hoje estamos no dia 28/11/2015, se hoje estamos no dia 28/11/2015, então ele vai me trazer dia 30/11/2015, que seria a data do último dia deste mês. Agora vamos falar sobre a função round e a função truck referente a funções de data. Observe na segunda coluna, eu utilizei a função round para efetuar o arredondamento. Quais são as opções de arredondamento? Então, nesta primeira opção, nós temos a opção de anos. Então, eu passo a data que eu estou arredondando e passo este segundo parâmetro, que seria os 4y. Então, ele vai me arredondar o ano. Ou seja, se eu passei da metade do ano vigente, então ele vai me exibir o início do próximo ano. Se eu não passei da metade do ano vigente, então ele vai me trazer o início do meu ano atual. O mesmo acontece para mês. Se no mês atual eu estou mais da metade, então ele vai me trazer o próximo mês. Se eu estou no dia que eu não cheguei na metade do mês, então ele vai me trazer o mês atual do início. Observe que eu estou no mês de novembro e o dia é 28. É maior que 15 se esse mês ele é de 31, então seria a partir de 16. A partir de 16 ele irá passar para o próximo. Observe que nós estamos no mês de novembro e com a data 28. Se eu estou mais da metade do mês, então ele vai me trazer a data do próximo mês, inicial do próximo mês, que no caso seria 1 de dezembro. Vamos a mais um exemplo. Seria arredondamento utilizando dias. Aqui eu tenho o dia, que ele é de 24 horas, ok? Onde ele faz aquela pergunta: já passou do meio-dia? Não. Então, traga o início do dia de hoje. E o dia de hoje ele é zerado. Se tivesse passado do meio-dia, ele irá me trazer a data inicial, mas a partir do próximo dia.
Também temos um arredondamento utilizando séculos. Onde eu tenho o século 21. Já passou mais da metade do século 21? Não. Então, ele irá me trazer a data inicial do início desse século. Então, conseguimos identificar que o século 21 ele iniciou no dia 1 do 1 de 2001. Agora vamos efetuar um arredondamento do trimestre. Onde eu tenho o trimestre, nós estamos em qual trimestre do ano? Estamos no quarto trimestre do ano. Ou, se nós passamos mais da metade do trimestre do ano, então efetue um arredondamento para cima. Se não, ele vai me trazer a data inicial do primeiro trimestre. Observe que se eu estou no quarto, então já passei a metade. Então ele vai me trazer o arredondamento inicial do próximo trimestre. Agora vamos efetuar o arredondamento utilizando dia da semana. Se caso eu passei da metade da semana, ele vai me trazer o início da próxima semana, ou seja, a data do próximo domingo. Agora, se eu não passei da metade, então ele vai me trazer a data inicial do início da semana, ou seja, do domingo desta semana. Agora vamos falar sobre a função truck. A função truck é o mesmo do round. A diferença é que não há arredondamento, apenas irá truncar. Se eu passo uma data e o formato de precisão 4y, então ele vai truncar o ano. Ou seja, ele vai me trazer a data inicial deste ano, da data passada. Estou no ano 2015, então o início deste ano de 2015. Aqui eu tenho utilizando o mês, que ele irá me trazer a data inicial deste mês. Tenho tenho com formato dia, que é DD. Onde eu passo truck, passo a data que eu desejo truncar e o formato de data de precisão DD para efetuar o truncamento do dia. Observe que eu tenho um dia inicial, dia 28, tinha um horário de 2 horas e 3 minutos. Porém, aqui houve um truncamento e ele zerou o dia. Ou seja, se o dia inicia meia-noite, então ele colocou o horário meia-noite. Podemos truncar século. Vai me trazer a data inicial deste século.
Também utilizamos o formato de data de precisão Q para efetuar um truncamento no trimestre. Esta data é referente ao primeiro dia deste trimestre. Agora vamos para a dica sobre o exame. A primeira dica é que podem ser feitas conversões implícitas de tipo de dados pelo Oracle Server. Qual seria o exemplo de uma conversão implícita? É onde quando eu passo uma data como uma string, ou seja, eu coloco a data entre aspas simples. Este está no formato string. Então, automaticamente, implicitamente, os tipos de dados ele é convertido para o tipo date pelo Oracle Server. E a outra dica é que com a função trim você pode remover a ocorrência de string especificando um dos parâmetros length, trailing ou both. Tenha isso em mente, que utilizamos nesses três para efetuar a remoção da ocorrência de uma string específica. Até a nossa próxima videoaula, pessoal.